São os homens que garantem a segurança, o corpo a corpo, a barreira final para proteger o presidente eleito Jair Bolsonaro. Batedores à frente, como você mencionou, Botinho, esses homens da Polícia Federal ao lado, sempre ao lado do carro presidencial, e os dragões da independência, a cavalaria que segue ao lado, que também são um dos símbolos da cerimônia de posse no Brasil. Olha só, você percebe, é um desfile bem devagar, onde o presidente, olha só, vai poder acenar ao público, ter um contato com o público. Parece estar emocionado ali o presidente, não sei se enxugou lágrimas ali, olha, mas leva a mão aos olhos. Quando começa o desfile oficial, o presidente eleito parece bastante emocionado nesse momento. Nesse momento público, a catedral estava fechada e o público não podia chegar até a frente da catedral. Então ele vai iniciar o cortejo e aí agora sim o público consegue vê-lo. Ele estava numa área reservada. E o filho de Bolsonaro segue junto, dentro do Rolls Royce. A imagem aproximada mostrou ali o presidente Jair Bolsonaro bem emocionado, não conteve as lágrimas quando iniciou o desfile oficial. Um primeiro incidente aí, isso acontece com a cavalaria, um animal que... Mas é justamente o começo que tem muito grito, então tem... E acaba estranhando, o animal acaba estranhando, assusta, isso. Se assusta e aí esses incidentes acontecem, mas rapidamente, olha, eles devem daqui a pouco retirar se o animal continuar muito assustado e impedindo o cortejo, o trajeto. Ao lado do carro, a Adriana já mencionou seguranças que vão correndo, vão acompanhando a pé o desfile oficial. Tem que ter um bom preparo físico ali e eles vão correndo ao lado do carro oficial. Bolsonaro acena para o público, muitas pessoas enfileiradas ali ao longo da esplanada e o filho dele, Carlos Bolsonaro, vai atrás. Não havia confirmação, a confirmação inicial era de que seria apenas o casal, Bolsonaro e a esposa Michele. Carlos Bolsonaro é o filho que atuou plenamente durante a campanha presidencial, fazendo a comunicação, o contato direto do presidente com os eleitores via redes sociais, um estrategista de comunicação do presidente, e segue então ao lado dele nesse momento, atrás ali do casal, nesse começo do cortejo. Agora a imagem, olha, do cortejo passando, o cortejo presidencial, a cavalaria você observa ali, cavalaria da guarda presidencial, os seguranças vão ao lado e eles estão seguindo para o Congresso Nacional. Os dragões da independência, que é a cavalaria, ela é a principal função desse regimento é guarnecer, proteger os locais, símbolos da República. Então, o Palácio do Planalto, as unidades, né, da Presidência da República, o Palácio do Planalto, o Palácio da Alvorada, onde vai morar Bolsonaro, e sempre que tem uma cerimônia solene, os dragões da independência então participam dos cortejos, das cerimônias mais solenes. E conduzem nesse momento. O símbolo é de conduzir o novo presidente rumo ao momento em que ele vai assumir o poder do país. Olha só, já se aproximam ali do local onde vai acontecer a segunda etapa desta cerimônia. Estava marcado para chegar às 14 horas e 50 minutos no Congresso Nacional, onde serão recebidos pelo presidente do Senado, Eunício Oliveira, e presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Mas a gente percebe que vai acontecer um atrasinho ali de alguns minutos, o que é absolutamente normal e dentro da programação, até por esse pequeno incidente que aconteceu com um dos cavalos da cavalaria, mas isso não vai interferir em absolutamente nada na programação. E o comboio segue bem lentamente, o desfile é feito lentamente até para que o público possa observar e possa acenar para o presidente eleito e daqui a pouco, primeira-dama Michele Bolsonaro. Eles estão bem pertinho, é um trajeto muito curto, mas fazem esse trajeto lentamente e daqui a pouquinho então ele entra no Congresso, que é onde efetivamente se torna presidente empossado. A partir do momento que assinar o termo de posse, ele é o novo presidente do Brasil. Cristina Lemos está no Congresso, para onde eles se dirigem, e tem as informações para a gente nesta tarde. Cris, você, boa tarde. Já vou restabelecer o contato com a Cristina Lemos, direto do Congresso, para onde
o cortejo presidencial está se dirigindo neste exato momento. Daqui a pouco tem a tradicional subida da rampa do Congresso Nacional, onde eles serão recebidos por Eunício Oliveira e Rodrigo Maia, os presidentes do Senado e da Câmara. Eles apontam para o público, Botelho, chama a atenção, quase como se ele reconhecesse no meio da multidão alguém. Ele conversa com a Michelle Bolsonaro, aponta para algumas pessoas e segue acenando, fazendo sinais aí de coração com as mãos e acenando para o público que está na área cercada, na parte de dentro da esplanada dos ministérios. Agora chega ao Congresso Nacional, vai entrar pela frente do Congresso. Em outras cerimônias de posse, houve casos em que o presidente eleito descia uma rampa e chegava por dentro do Congresso, a chamada chapelaria. Hoje não, hoje ele vai subir a rampa, a previsão é de que ele agora vai se aproximar da rampa principal e entrar caminhando pelo Congresso Nacional, ao Congresso Nacional. Olha só, o público ali registrando esse momento com o telefone celular, com máquinas fotográficas, já se aproximam do ponto final dessa primeira etapa, que é o desfile. Na sequência, Congresso Nacional, a segunda parte desta cerimônia de posse que acontece no dia 1º de janeiro de 2019. E nesse momento parece que ele desce em direção à chapelaria. Vamos aguardar que a gente vai ter uma imagem mais aberta e vai saber se ele efetivamente vai entrar pela rampa como previsto. A Cristina Lemos, vamos tentar novamente falar com ela tem informações pra gente segue aí com a imagem ao vivo do comboio presidencial. Cristina. Adriana, se houve emoção no cortejo, agora novamente será um momento de forte emoção para Jair Bolsonaro, que retorna à sua casa, Câmara dos Deputados, por onde ele esteve por 28 anos, 7 mandatos consecutivos como deputado federal. Aqui a casa de Jair Bolsonaro está pronta para recebê-lo, plenário lotado, autoridades inclusive estrangeiras, 4 chefes de Estado no mínimo, toda a sua família está aqui, com exceção do filho que o acompanha. Portanto, em instantes, Jair Bolsonaro subirá a rampa do Congresso Nacional, onde será recebido pela cúpula do Legislativo, presidente da Câmara, presidente do Senado, que será conduzido ao plenário da Câmara para uma sessão de Congresso. Nessa sessão é que efetivamente Jair Bolsonaro toma posse como presidente da República. É o momento mais importante da solenidade. É daqui que Jair Bolsonaro sairá presidente do Brasil. É justamente um congraçamento junto ao Legislativo, uma homenagem à democracia. O presidente Jair Bolsonaro fará um juramento sobre a Constituição, jurando respeitá-la. Depois assinará o termo de posse, assim como o vice Hamilton Mourão, e em seguida seguirá para passar as tropas em revista, ouvirá uma salva de 21 tiros, uma solenidade militar, receberá o posto de comandante em chefe das Forças Armadas e só então seguirá para o Palácio do Planalto para o restante da solenidade. Você vê o Rolls-Royce se aproximando agora da rampa do Congresso Nacional, que será subida pelo presidente eleito Jair Bolsonaro. Adriana. É isso, Cristina, ele já desce do carro nesse momento. O filho dele e a Michelle Bolsonaro, a esposa, já se posicionam ali agora para a subida da rampa. O cerimonial sempre orienta a pessoa que se aproxima deles para explicar, dar as orientações finais. Atrás, agora a gente vê pela primeira vez o vice-presidente eleito, Hamilton Mourão, e a esposa, Paula Mourão. O ritual é que as esposas seguem atrás dos eleitos, do presidente e do vice-presidente eleitos. E então, nesse momento, faltando 5 minutos para as 3 da tarde, Jair Bolsonaro chega ao Congresso Nacional, já com as autoridades, Eunício Oliveira e Rodrigo Maia, acompanhados também das esposas, fazem então a recepção do time ao presidente eleito Jair Bolsonaro. E eles vão cruzar o Salão Negro do Congresso na sequência e vão ao plenário da Câmara para uma sessão solene e conjunta acontecendo dentro de instantes. Eduardo Ribeiro tem informações de outro ponto nessa cobertura jornalística da Record. Eduardo Ribeiro, você. Aqui de dentro do Palácio do Planalto já é possível ouvir os gritos das pessoas na Praça dos Três Poderes, só por saber que Jair Bolsonaro já está no Congresso Nacional e vai começar essa parte tão importante em que ele de fato tomará posse como presidente da República do Brasil. Ele vai subindo agora a rampa
do Congresso Nacional, acompanhado pelos presidentes das duas casas, da Câmara e do Senado, e a cena que nós acabamos de assistir foi a de duas colunas de homens correndo ao lado do Rolls Royce, de quase 70 anos de fabricação, pois dois desses homens que os senhores viram correndo participaram da segurança do presidente durante a campanha eleitoral e serão incorporados à segurança dele como presidente empossado. Gotino, Adriana. É isso, Eduardo. A gente vê, então, nesse momento, a subida da rampa do Congresso Nacional. Como eu havia explicado em outras cerimônias de posse, esse ritual não aconteceu. Os presidentes chegavam muitas vezes pela chapelaria, por dentro do Congresso, mas Jair Bolsonaro escolhe, portanto, subir a rampa cercado, de um lado, por Eunício Oliveira, presidente do Senado, do outro, por Rodrigo Maia, presidente da Câmara, que vão conduzi-lo até o plenário para dar início à cerimônia oficial da posse. É o presidente do Senado, Eunício Oliveira, que dá posse efetivamente ao presidente eleito Jair Bolsonaro. Agora a gente vê o presidente de costas ainda, mas a gente sabe que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, ali do lado esquerdo, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, também cumprimentaram Jair Bolsonaro e o vice, Hamilton Mourão. Agora eles são separados das esposas, porque os dois vão seguir diretamente para o plenário da Câmara. Passam aí ao longo de militares, eles recebem a todo momento cumprimentos e homenagens, mas o objetivo do cerimonial é conduzi-lo diretamente ao plenário da Câmara. A não ser que haja algum pedido, Gotino, do presidente para parar no gabinete, para ter alguns instantes de privacidade, mas a previsão do cerimonial é seguir direto para o plenário da Câmara. Olha só, cruzando o salão, seguindo rumo ao plenário da Câmara. Na sequência vai ter o juramento constitucional, que fala em respeitar a Constituição, as leis brasileiras e governar pelo bem do país, além da execução do hino nacional. Como destacou a Cristina Lemos, para o presidente eleito Jair Bolsonaro entrar, subir a rampa, tem todo um ato simbólico e importante de uma casa que ele frequentou por quase 30 anos, 7 mandatos consecutivos, exatamente 28 anos de trabalhos prestados nesse local. Exatamente, Coutinho. Depois que deixou a função de capitão do Exército, ele se tornou vereador pelo Rio de Janeiro. Por pouco tempo, logo depois foi eleito deputado federal e há quase 28 anos assumiu mandatos consecutivos, 7 mandatos consecutivos como deputado federal. É a casa dele, a casa que ele atua há tanto tempo, quase 3 décadas, e agora a casa onde Bolsonaro terá grandes negociações pela frente. Ele depende do Congresso para muitas reformas que promete e pretende fazer, reforma da Previdência, reforma tributária, para muitas mudanças que deseja fazer, vai depender, agora já vai entrar, olha, diretamente, como a gente já havia falado, já vai entrar diretamente para a mesa, já é conduzido ali por Eunício Oliveira para a mesa do plenário da Câmara. Ele depende desse contato, dessa negociação política com o Congresso para conseguir cumprir muitas das promessas que fez. Então esse é um momento politicamente muito simbólico. E por isso o discurso dele, primeiro, que vai ser proferido aí dentro da Câmara, é tão aguardado, para a gente interpretar e ouvir as mensagens que o presidente Jair Bolsonaro quer passar aos políticos, ao Congresso. Olha só, no momento que ele é recebido pelos integrantes da mesa, o presidente do Congresso, o presidente também da Câmara dos Deputados, Eunício Oliveira e Rodrigo Maia, ao lado do presidente Jair Bolsonaro. Ele interage ali. Vamos tentar ouvir o que eles falam com ele. Ele interage ali com alguns parlamentares que estão participando dessa cerimônia. E a gente vê ali todos os celulares, não só o público lá fora, mas aí dentro também os parlamentares, todos com celulares para registrar um momento histórico da posse de um novo presidente da República. E o presidente agora bastante descontraído, né, Gotino? Ali nesse contato com os parlamentares, muitos ele conhece muito bem, são os parlamentares da legislatura que não acabou ainda, e, portanto, os parlamentares com quem ele trabalhava até bem pouco tempo, bastante descontraído nesse primeiro contato aí com os colegas deputados e senadores. Embora já tenha sido diplomado, é daqui a pouquinho que vai acontecer a assinatura do termo de posse. Um ato importante, fundamental e necessário e tão esperado pelo presidente eleito Jair Bolsonaro. Estamos aguardando o início
porque vai acontecer o juramento constitucional também, onde há um comprometimento do presidente eleito em respeitar a Constituição, as leis brasileiras e governar pelo bem do país. Vamos ter também a execução do hino nacional brasileiro. Dentro de mais alguns instantes, aí soa o alarme dentro da Câmara para avisar que vai começar, portanto, e que todos devem tomar seus lugares. A diplomação é o reconhecimento da justiça eleitoral que ele foi eleito seguindo as leis, corretamente. Declaro aberta a sessão solene do Congresso Nacional destinada a receber o compromisso constitucional e dar posse ao excelentíssimo presidente da República, senhor Jair Messias Bolsonaro, e ao excelentíssimo vice-presidente da República, senhor Antônio Hamilton Martins Mourão, eleitos em 28 de outubro de 2018 e diplomados pelo Superior Tribunal Eleitoral no dia 10 de dezembro do mesmo ano, para o período a iniciar-se nesta data. Suas Excelências encaminharam à mesa os diplomas que serão publicados na forma regimental. Composição da mesa. Compõe a mesa com essa presidência o excelentíssimo senhor presidente da República eleito, Jair Messias Bolsonaro. O excelentíssimo senhor vice-presidente da República eleito, Antônio Hamilton Martins Mourão. O excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia. O excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. A excelentíssima senhora Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Dodge. O excelentíssimo senhor primeiro vice-presidente da mesa do Congresso Nacional, deputado Fábio Ramalho. E o excelentíssimo senhor primeiro secretário da mesa do Congresso Nacional, deputado Giacobo. Eu convido a todos para, de pé e em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro executado pela Banda dos Fuzileiros Navais.
convido a todos a se manterem em posição de respeito para o compromisso constitucional. E convido o excelentíssimo presidente da República eleito, senhor Jair Messias Bolsonaro, a prestar o seu compromisso constitucional. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Peço à mesa que se mantenha de pé e convido o excelentíssimo senhor vice-presidente da República eleito, senhor Antônio Hamilton Martins Mourão, a prestar o compromisso constitucional. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Peço que a mesa ainda se mantenha de pé, com os poderes que me são otorgados pela Constituição Federal. Declaro empossados nos cargos de presidente e vice-presidente da República Federativa do Brasil, excelentíssimo senhor Jair Messias Bolsonaro e o excelentíssimo senhor Antônio Hamilton Martins Mourão, respectivamente, para o período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2022. Mesa pode sentar-se. Leitura do termo de posse. O senhor primeiro secretário da mesa do Congresso Nacional, deputado Jacobo, procederá à leitura do termo de posse. Deputado Jacobo, de pé, para proceder à leitura do termo de posse. Termo de posse do excelentíssimo senhor Jair Messias Bolsonaro e do excelentíssimo senhor Antônio Hamilton Martins Mourão, nos cargos de presidente e vice-presidente da República. Às 15 horas do dia 1º de janeiro de 2019, perante o Congresso Nacional reunido em sessão conjunta de suas casas, no plenário da Câmara dos Deputados nesta cidade de Brasília, capital da República Federativa do Brasil, sob a direção da mesa do Congresso Nacional, presidida pelo senhor senador Eunício Oliveira e secretariada pelo primeiro secretário, deputado Jacobo, integrando ainda a mesa o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, e o primeiro vice-presidente da mesa do Congresso Nacional, deputado Fábio Ramalho. Compareceram o senhor Jair Messias Bolsonaro e o senhor Antônio Hamilton Martins Mourão, que nos termos do artigo 78 da Constituição Federal foram solenemente empossados nos cargos de presidente e vice-presidente da República, respectivamente, para os quais foram eleitos no dia 28 de outubro de 2018 e diplomados pelo Tribunal Superior Eleitoral no dia 10 de dezembro do mesmo ano, para o período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2022. Os empossados
proferiram na forma do citado artigo da Constituição o seguinte compromisso: prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. E de conformidade com o dispositivo no artigo 75 no Regimento Comum do Congresso Nacional, Luiz Fernando Bandeira de Melo Filho, secretário-geral da Mesa do Senado Federal, lavrou o presente termo, que é assinado pelos empossados e pelos membros da mesa que dirigiu os trabalhos da sessão. O termo de posse será assinado pelo excelentíssimo senhor presidente da República, agora empossado, pelo excelentíssimo senhor vice-presidente da República, também empossado por esta presidência, pelo excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, pelo excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, pela excelentíssima senhora procuradora-geral da República, doutora Raquel Dodge, e pelo excelentíssimo senhor primeiro vice-presidente da mesa do Congresso Nacional, pelo excelentíssimo senhor primeiro secretário da mesa do Congresso Nacional. Essas, portanto, Gotino, são as primeiras assinaturas de Bolsonaro como presidente. Vamos ouvir. Ele só faz um agradecimento ali, é aplaudido. São várias assinaturas, são protocolos que têm que ser seguidos, mas a partir do momento em que o presidente do Senado, Eunício Oliveira, declarou Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão empossados, eles então agora assumem o comando do país. Michel Temer já não é mais presidente do Brasil. Agora quem assina é o próprio Eunício. E, simbolicamente, além de ser o momento mais importante da posse, tem uma simbologia política. Ele reforça aí que é todo um ritual, que o livro é muito antigo e que, por isso, esse ritual é seguido, todo esse protocolo de todos assinarem. E, simbolicamente, tem o significado político também. Ele está do lado dos dois comandantes das casas políticas do Legislativo, da Câmara e do Senado. Eunício Oliveira, que não se reelegeu para um novo mandato, mas que não ter mandato não significa não ter poder, tem bastante poder, mesmo sem cargo, junto ao MDB e junto a políticos muito experientes como o próprio Eunício. E do outro lado, Rodrigo Maia, reeleito e que disputará a presidência da Câmara dos Deputados. Ainda não há um acordo entre o PSL, partido de Bolsonaro, que terá a segunda maior bancada do Congresso, mas ainda não há um acordo se vai apoiar ou não a candidatura de Rodrigo Maia. Esse é, portanto, um primeiro momento de negociação que Jair Bolsonaro, junto à Câmara, terá que fazer. Quem apoiará para a presidência, para presidir a Câmara dos Deputados? Isso é decidido logo no comecinho de fevereiro. A assinatura ali de Raquel Dodge, o Executivo, o Judiciário, o Legislativo, você acompanhando com a gente aqui nessa transmissão da Record. Tenho a honra de conceder a palavra ao excelentíssimo presidente da República, senhor Jair Messias Bolsonaro. É o primeiro discurso de Jair Bolsonaro já empossado. Vai ser o primeiro discurso de Jair Bolsonaro como presidente do Brasil. Ele vai até
Ele se levanta, então o símbolo da República é colocado diante dele. E ele vai ler o discurso. Excelentíssimo senhor presidente do Congresso Nacional, senador Luiz Oliveira, senhoras e senhores chefes de Estado, chefes de governo, vice-chefes de Estado e vice-chefes de governo, que me honram com as suas presenças. Vice-presidente da República Federativa do Brasil, Hamilton Mourão, meu contemporâneo de Academia Militar de Agulhas Negras, presidente da Câmara dos Deputados, prezado amigo, companheiro deputado Rodrigo Maia, ex-presidente da República Federativa do Brasil, senhor José Sarney, senhor Fernando Collor de Mello, presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, senhoras e senhores ministros de Estado e comandantes das forças aqui presentes, Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, senhoras e senhores governadores, senhoras e senhores senadores e deputados federais, senhoras e senhores chefes de missões estrangeiras acreditados junto ao governo brasileiro, minha querida esposa Michele, daqui vizinha Ceilândia, meus filhos e familiares aqui presentes, a conheci aqui na Câmara, brasileiros e brasileiras. Primeiro, quero agradecer a Deus por estar vivo, que pelas mãos de profissionais da Santa Casa Juiz de Fora operaram um verdadeiro milagre. Obrigado, meu Deus. Com humildade, volto a esta casa, onde por 28 anos me empenhei em servir a nação brasileira. Travei grandes embates e acumulei experiências e aprendizados que me deram a oportunidade de crescer e amadurecer. Volto a essa casa, não mais como deputado, mas como presidente da República Federativa do Brasil. Mandato a mim confiado pela vontade soberana do povo brasileiro. Hoje aqui estou fortalecido, emocionado e profundamente agradecido a Deus pela minha vida e aos brasileiros que confiaram a mim a honrosa missão de governar o Brasil, neste período de grandes desafios e ao mesmo tempo de enorme esperança. Governar com vocês. Aproveito este momento solene e convoco cada um dos congressistas para me ajudarem na missão de restaurar e de reerguer nossa pátria, libertando-a definitivamente do jugo da corrupção, da criminalidade, da irresponsabilidade econômica e da submissão ideológica. Temos diante de nós uma oportunidade única de reconstruir o nosso país e de resgatar a esperança dos nossos compatriotas. Estou certo de que enfrentaremos enormes desafios, mas se tivermos a sabedoria de ouvir a voz do povo, alcançaremos êxito em nossos objetivos e, pelo exemplo e pelo trabalho, levaremos as futuras gerações a nos seguir nessa tarefa gloriosa. Vamos unir o povo, valorizar a família, respeitar as religiões e nossa tradição judaico-cristã, combater a ideologia de gênero, conservando nossos valores. O Brasil voltará a ser um país livre das amarras ideológicas. Pretendo partilhar o poder de forma progressiva, responsável e consciente, de Brasília para o Brasil, do poder central para estados e municípios. Minha campanha eleitoral atendeu aos chamados das ruas e forjou o compromisso de colocar o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Por isso, quando os inimigos da pátria, da ordem e da liberdade tentaram pôr fim à minha vida, milhões de brasileiros foram às ruas. Uma campanha eleitoral transformou-se em um movimento cívico, cobriu-se de verde e amarelo, tornou-se espontâneo, forte e indestrutível e nos trouxe até aqui. Nada aconteceria sem o esforço e o engajamento de cada um dos brasileiros que tomaram as ruas para preservar nossa liberdade e democracia. Reafirmo meu compromisso de construir uma sociedade sem discriminação ou divisão.
Daqui em diante, nos pautaremos pela vontade soberana daqueles brasileiros que querem boas escolas, capazes de preparar seus filhos para o mercado de trabalho e não para a militância política, que sonham com a liberdade de ir e vir, sem serem vitimados pelo crime, que desejam conquistar, pelo mérito, bons empregos e sustentar com dignidade suas famílias, que exigem saúde, educação, infraestrutura e saneamento básico, e respeito aos direitos e garantias fundamentais da nossa Constituição. O pavilhão nacional nos remete à ordem e ao progresso. Nenhuma sociedade se desenvolve sem respeitar esses preceitos. O cidadão de bem merece dispor de meios para se defender, respeitando o referendo de 2005, quando optou nas urnas pelo direito à legítima defesa. Vamos honrar e valorizar aqueles que sacrificam suas vidas em nome de nossa segurança e da segurança dos nossos familiares. Contamos com o apoio do Congresso Nacional para dar o respaldo jurídico para os policiais realizarem o seu trabalho. Eles merecem e devem ser respeitados. Nossas Forças Armadas terão as condições necessárias para cumprir sua missão constitucional de defesa da soberania, do território nacional e das instituições democráticas, mantendo suas capacidades sucessórias para resguardar nossa soberania e proteger nossas fronteiras. Montamos nossa equipe de forma técnica, sem o tradicional viés político, que tornou o Estado ineficiente e corrupto. Vamos valorizar o Parlamento, resgatando a legitimidade e a credibilidade do Congresso Nacional. Na economia, traremos a marca da confiança, do interesse nacional, do livre mercado e da eficiência. Confiança no cumprimento de que o governo não gastará mais do que arrecada e na garantia de que as regras, os contratos e as propriedades serão respeitados. Realizaremos reformas estruturantes que serão essenciais para a saúde financeira e sustentabilidade das contas públicas, transformando o cenário econômico e abrindo novas oportunidades. Precisamos criar um círculo virtuoso para a economia que traga a confiança necessária para permitir abrir nossos mercados para o comércio internacional, estimulando a competição, a produtividade e a eficácia, sem o viés ideológico. Nesse processo de recuperação do crescimento, o setor agropecuário seguirá desempenhando um papel decisivo em perfeita harmonia com a preservação do meio ambiente. Dessa forma, todo o setor produtivo terá um aumento de eficiência, com menos regulamentação e burocracia. Esses desafios só serão resolvidos mediante um verdadeiro pacto nacional entre a sociedade e os poderes executivo, legislativo e judiciário, na busca de novos caminhos para um novo Brasil. Uma de minhas prioridades é proteger e revigorar a democracia brasileira, trabalhando arduamente para que ela deixe de ser apenas uma promessa formal e distante e passe a ser um componente substancial e tangível da vida política brasileira, com respeito ao Estado democrático. A construção de uma nação mais justa e desenvolvida requer a ruptura com práticas que se mostram nefastas para todos nós, maculando a classe política e atrasando o progresso. A irresponsabilidade nos conduziu a uma maior crise ética, moral e econômica de nossa história. Hoje começamos um trabalho árduo para que o Brasil inicie um novo capítulo de sua história. Um capítulo no qual o Brasil será visto como um país forte, pujante, confiante e ousado. A política externa retomará o seu papel na defesa da soberania, na construção da grandeza e no fomento ao desenvolvimento do Brasil. Senhoras e senhores congressistas, deixo essa casa, rumo ao Palácio do Planalto, com a missão de representar o povo brasileiro. Com a bênção de Deus, o apoio da minha família e a força do povo brasileiro, trabalharei incansavelmente para que o Brasil se encontre com seu destino e se torne a grande nação que todos queremos. Muito obrigado a todos vocês. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.
está, então, portanto, um discurso de aproximadamente 8 minutos, não chegou a isso, dentro do que era esperado. Esse discurso, a previsão era que seria de uns 10 minutos, e ele é aplaudido pelos parlamentares. Presidente da República Federativa do Brasil, senhor Jair Messias Bolsonaro. Excelentíssimo senhor vice-presidente da República Federativa do Brasil, excelentíssimo senhor Hamilton Mourão Martins, presidente da Câmara de Deputados, excelentíssimo deputado Rodrigo Maia, em nome de quem cumprimento a todos os deputados federais aqui presentes, presidente do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo senhor ministro Dias Toffoli, em nome de quem cumprimento os demais membros do STF e também os membros do Conselho Nacional de Justiça, excelentíssima senhora Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, em nome de quem cumprimento todo o Ministério Público e também os membros do Conselho Nacional do Ministério Público. Novamente a palavra com o presidente do Senado, Eunício Oliveira. Ele se refere novamente a todos os presentes, porque agora faz um breve posicionamento após o discurso do presidente já empossado, Jair Bolsonaro. Eunício Oliveira também tem a palavra. Não há previsão de discurso de Rodrigo Maia, mas o presidente do Senado, que é quem dá efetivamente posse ao presidente da República, também fala durante a cerimônia. Ele vai cumprimentando um a um, como manda o protocolo político, todos ainda ali apostos. A gente viu uma imagem anterior que a primeira-dama Michele Bolsonaro e a esposa, a vice-primeira-dama, a esposa de Hamilton Mourão, Paula Mourão, já foram inclusive retiradas aí de dentro do Congresso, porque assim que Eunício Oliveira concluir o discurso dele, então elas já vão se encontrar novamente com Mourão e Bolsonaro para seguir com o ritual. Vamos ouvir Eunício Oliveira. Chefe da Casa Civil, ministro Onyx Lorenzani, ex-presidente da mesa do Congresso Nacional, presidente Mauro Benevides, em nome de quem cumprimento os ex-presidentes da mesa do Congresso Nacional aqui presentes, Conselho da República, senhoras e senhores membros do Conselho da República, governadores de Estado, Superior Tribunal de Justiça, em nome do ministro João Otávio Noronha, cumprimento todos os ministros do STJ, Superior Tribunal Militar, presidente do Superior Tribunal Militar, ministro José Coelho Ferreira, em nome de quem cumprimento todos os ministros do STM e demais tribunais, presidente do TCU, ministro Zé Múcio Monteiro, em nome dele cumprimento todos os demais ministros do Tribunal de Contas da União, demais convidados, senhoras e senhores. Os eleitores brasileiros, em outubro de 2018, em um pleito democrático e legítimo, votaram na esperança. Essa esperança, representada pela vontade da maioria, espalhada pelo país e espalha a crença em melhores oportunidades, ao mesmo tempo em que a democracia avança e se fortalece. Esperança e confiança que se renovaram em um pleito presidencial sobre o qual não pairam dúvidas. A maioria do povo brasileiro, presidente Jair Bolsonaro, escolheu delegar-lhe a suprema honra de ser o líder máximo da nossa nação. Senhor presidente, senhor vice-presidente, a partir de agora, o futuro do nosso país estará em vossas mãos. Vossas excelências têm uma parcela especialmente relevante na responsabilidade de conduzir o país e a maior delas. Dê certo. E mencionou por 2 vezes que os poderes são independentes e harmônicos e que é preciso saber fazer o exercício do contraditório e do diálogo. Foi a mensagem de Eunício Oliveira para Jair Bolsonaro num discurso de 13 minutos. E Bolsonaro, num discurso de 8 minutos, eu destaco o momento em que ele chegou a levantar os olhos do papel, olhou para os parlamentares e disse: governar com vocês. Ele olhou diretamente para os parlamentares dizendo que precisa, convocando aí o Congresso para uma ajuda. Ele sabe que vai ter grandes embates, grandes negociações dentro do Congresso para conseguir tudo que ele prometeu. O discurso de Bolsonaro, esse primeiro discurso como presidente empossado,
foi o momento em que ele reafirmou vários compromissos de campanha, de uma guinada na política internacional, de mudanças na segurança, citou a questão do desarmamento, que já sabemos que ele pretende, inclusive, por decreto, facilitar a posse de armas.